Vamos conversar sobre o ciclo de desenvolvimento para o nosso projeto. Para a organização de trabalho, o grupo escolheu uma metodologia ágil, mais especificamente o Scrum. Essa abordagem permite realizar entregas mais rápidas e contínuas, adaptando o produto conforme os requisitos evoluem ou se modificam. Trabalhamos em sprints de 3 semanas, definindo em grupo as prioridades e o direcionamento de cada entrega. Dentre as ferramentas de trabalho utilizadas durante o projeto, usamos o Git e o GitHub para versionamento, organização e acompanhamento das tarefas com o GitHub Projects. Também utilizamos o Figma para o protótipo das telas, entre outras ferramentas de apoio ao desenvolvimento e à comunicação do time. Com isso, partimos para a razão do projeto em si. O grupo observou as demandas e as necessidades da comunidade dentro do escopo de mobilidade urbana na Unicamp, e ao realizar uma análise, percebeu que, com suas habilidades, poderia contribuir, formando assim uma ideia de produto. Assim, temos a ideia do Unibike. E para tornar essa ideia mais palpável e transformar em um produto de software, realizamos entrevistas, questionários e pesquisas de mercado para entender melhor essas necessidades e como abordar as dores do nosso problema, formando assim uma licitação de requisitos. Com essas informações, criamos épicos que representam os grandes objetivos do nosso problema e histórias de usuário para organizar melhor o desenvolvimento e entregar valor em cada etapa do nosso processo. Chegamos então no desenvolvimento do projeto. Para isso, o grupo usou algumas tecnologias e paradigmas. Usamos, por exemplo, arquitetura em camadas para dividir a aplicação em front-end e back-end. No front-end, utilizamos a tecnologia React e suas ferramentas de biblioteca. E no back-end, o código foi feito sobre o paradigma de orientação a objetos, junto com uma arquitetura de microserviços. Por fim, complementando o desenvolvimento, temos a parte dos testes de unidade, que foram modelados com base nos conceitos de análise de valor limite, para validar e delimitar as funcionalidades do programa, assim como o particionamento em classes de equivalência, para otimizar a criação dos casos de testes e otimizar sua eficiência. Vale lembrar que o projeto se propõe a uma melhoria contínua, e para otimizar esse tipo de processo, nós aplicamos os conceitos de CI e CD, com um teste de unidade, testes automatizados e build do projeto automatizado. Bom, eu vou apresentar o repositório do nosso projeto, que está dividido em algumas partes. Primeiro a gente tem o front-end e o back-end, que são responsáveis respectivamente por apresentar para o usuário a aplicação e fazer o gerenciamento da aplicação, tanto com a conexão do back-end com o front-end, quanto por fazer o controle de dados, de acesso de funcionalidades, etc. Aqui a gente tem o GitHub Workflows, que faz o processo de build do projeto com o CI. Aqui a gente tem o README, que tem a descrição da arquitetura do nosso projeto, né, que a gente optou por usar, e os requirements, que são basicamente o relatório de elicitação de requisitos do nosso projeto. Agora eu vou apresentar o front-end da nossa aplicação. Ela também está dividida em partes, assim como no back-end. Aqui a gente pode ver alguns arquivos de configuração. Aqui são os arquivos de configuração de pacotes. Então, todas as bibliotecas que a gente usa ficam configuradas aqui. E esse arquivo é responsável por o Vite. É uma framework que ajuda a gente a configurar o versionamento dos pacotes que a gente está usando. No front-end, a gente optou por usar React.js. Então, o nosso código ele é estruturado pelo NPM, que é uma ferramenta de gerenciamento de pacotes. Ela que fornece todos esses arquivos e toda essa estrutura inicial para a gente conseguir desenvolver. E de início aqui a gente já vê algumas pastas, né? Tem a Public, a Source e a Mocks. Dentro de Mocks a gente tem os dados estáticos carregados para a gente apresentar na aplicação. Tem a pasta Public, que contém arquivos públicos que são carregados
Assim que o site é acessado, ou o app é acessado, então eles são pré-carregados no navegador. E a pasta source é onde tem todo o código desenvolvido. A princípio ela também foi dividida em partes. Aqui a gente tem um assets que tem uns arquivos que a gente usa na aplicação, mas que não são públicos. Temos os components, que são partes pequenas do nosso projeto. Assim, por exemplo, se quisermos desenvolver um tipo de botão e usar ele em várias partes da aplicação, é possível com os componentes. Seria só necessário chamar esses componentes em outras partes da aplicação, funcionando de forma similar às classes do Java, que foi desenvolvida no back-end. E temos os testes para cada, para cada componente. E aqui em Pages a gente tem as páginas com seus testes também. Elas são responsáveis por juntar os componentes e apresentar para o usuário as páginas em si, né? E por fim temos as aplicações iniciais aqui, que é responsável por fazer o carregamento inicial da aplicação. Carregamento e configuração inicial da aplicação em si. No front-end, no geral, a gente optou por usar o JavaScript com o React.js, porque facilita o desenvolvimento com muitas ferramentas prontas e ajuda também no controle de versão de pacotes que a gente acaba utilizando, porque tem toda a infraestrutura que eu citei anteriormente com o NPM. E aqui vale uma consideração final que a gente acabou usando dados estáticos, porque seria necessário alocar algum servidor para conseguir hospedar o nosso serviço, para conseguir usar o banco de dados e o back-end corretamente. E sem o back-end não tem como apresentar os dados para o usuário, de forma que a aplicação funcione. Então, a gente usou dados estáticos para rodar a aplicação apenas no front-end para fins de aplicação. Mesmo toda a aplicação estando funcional, tanto no back-end quanto no front-end. Agora eu vou apresentar o back-end do nosso projeto. Ele também foi dividido em algumas partes para facilitar no desenvolvimento e na manutenção. A princípio ele foi desenvolvido na linguagem Java, só que também são usadas algumas ferramentas adicionais, tal qual o Gradle. O Gradle ele é usado para basicamente auxiliar no processo de automação do build do projeto. Aqui também a gente tem algumas pastas. A pasta app é onde está toda a aplicação rodando, basicamente. Então a gente tem a bin, que é nela que fica guardado os arquivos compilados do Java. Aqui a gente tem a main, os arquivos de teste, por exemplo. Aqui ficam as classes compiladas, né? E a gente tem a pasta source, que fica basicamente o nosso código que torna o back-end funcional. A gente tem na main o código do app em si, né, as exceções, os arquivos utilitários, os arquivos de configuração e gerenciamento do banco de dados, e os arquivos que fazem o controle da aplicação em si, né? E os arquivos de teste do Java, que a gente usa basicamente para testar partes funcionais da nossa aplicação.